Olá, tudo bem? A gente já falou em outros vídeos que o Corel é meio autossuficiente, né? Enquanto o pacote Adobe tem um programa para cada coisa, o Corel meio que faz de tudo um pouquinho. E ele tem efeitos de foto, métodos de diagramação essas dicasinhas, né? Esses macetes ajudam muito no dia a dia. Então hoje a gente vai falar de 5 dicas de Corel que pode te ajudar na hora de fazer um layout mais elaborado. Vamos lá. O primeiro vai ser um efeito de foto. É como envelhecer a foto. Normalmente você pensaria no Photoshop ou em algum aplicativo para fazer esse efeito, mas o Corel também faz de forma muito simples, com poucos cliques. Você precisa selecionar a foto, já arrastei uma foto aqui para dentro do Corel, e aqui na barra superior em efeito, câmera, e escolher máquina do tempo. Ele vai abrir o efeito e já vai aplicar na sua foto para visualização. Esse tiquezinho tem que estar marcado para você conseguir visualizar ao mesmo tempo que você mexe. E aí ele te dá algumas opções, né, algumas variações de envelhecimento de foto. Aqui ainda te dá duas possibilidades de edição, né, de manipulação. Você pode diminuir ou aumentar a intensidade desse efeito na sua foto, como eu estou mexendo aqui, e você pode tirar a borda que ele coloca em todos os efeitos, ó. Escolhi um outro efeito que também tinha uma borda e posso retirar ela. Mas quando você achar a intensidade que você gosta, escolher o efeito e decidir se quer com ou sem borda, é só clicar em OK, que ele já vai aplicar o efeito na sua foto. Segunda dica, o alinhamento perfeito. Toda vez que a gente vai fazer, por exemplo, eu preciso de vários quadrados nessa imagem. Se eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V no teclado e arrastar esse quadrado, ele provavelmente não vai ficar na distância ideal, ele pode muitas vezes não ficar alinhado. Então, para você, existem métodos de alinhamento, mas para você já construir esse alinhamento corretamente, você consegue determinar quanto que você quer mover esse distanciamento. Por exemplo, fiz um quadrado aqui, vou conferir a medida desse quadrado. Ele está 200 pixels por 200 pixels, um quadrado perfeito, lados iguais. E aí eu vou precisar preencher essa página com esses quadrados. Só que eu quero entre eles 30 pixels de distância. O que eu faço? Eu vou duplicar esse quadrado e vou falar para o Corel que eu quero o próximo quadrado em 230, que ele vai dar esse espaço. Vou mostrar na prática. Para duplicar esse quadrado, é só selecionar ele e apertar a tecla mais do teclado. Quando eu clico fora, ele me dá alguns parâmetros, né? Algumas coisas que você pode modificar. E ele me dá essas flechinhas aqui que são de movimentação, do quanto que vai ter de medida as minhas teclas de movimento, né? As setas do teclado. Então, eu sei que o meu quadrado tem 200 e quero uma distância de 30 pixels entre eles. Então, eu vou colocar aqui 230 e dou um Enter. Aqui o quadrado que eu já criei, apertando mais, eu clico na seta para cima. Então, ele já ficou. Ele ocupou esse espaço de 230 e ele teve 30 pixels entre os dois quadrados. Quero mais um? Clico no mais e mais uma vez a setinha para cima para fazer novamente. Agora eu vou fazer para um lado, mas eu já fiz 3, então eu quero copiar os 3 de uma vez. A mesma coisa, seleciono os 3, clico no mais no teclado e a setinha para ir para o lado, mais e a setinha para o lado. Então, no momento que eu construir os objetos na minha prancheta, né, na minha folha, eu já faço esse alinhamento perfeito, não precisando fazer isso posteriormente. Terceira dica. Quando você está criando um layout, é muito utilizado, principalmente no Photoshop, você esfumar as bordas para juntar duas fotos ou para a foto se mesclar ao fundo. E, normalmente, as pessoas levam a imagem para o Photoshop ou para um aplicativo para gerar isso, salvar em um PNG e trazer para o Corel.
mas o Corel também faz isso. Clica na foto que você pretende dar esse esfumaçado, vai em efeitos, criativo e escolhe a opção vinheta. Clicando nela, ele já vai gerar uma vinheta em volta da sua foto. Ele está selecionado na cor preta, então essa vinheta está preta. Você pode colocar a cor branca, que ela vai gerar na cor branca, ou selecionar a cor que você quer que tenha nessa volta, né? Nesse esfumaçado da sua vinheta, podendo ser a cor de fundo do seu material, a cor que você quiser. Você pode escolher ela em elipse, em círculo, retângulo ou quadrado. Ele vai ajustando nessas formas que você escolher. E também tem as opções de definição, né? Quanto você quer que esse esfumaçado entre para dentro da imagem ou não, levando ele mais para fora. E o quanto que você quer que ele seja esfumaçado, né? Quanto mais eu trago para porcentagem alta, ele vai entrando mais o clareado na foto, né? Se eu diminuir, ele vai deixando o centro da foto mais vivo. Então, você definindo como você precisa, só clicar em OK, que ele já vai aplicar na sua imagem. Página 4, dica 4. Contorno, excluir segmento e preenchimento inteligente. São 3 ferramentas que unidas podem te ajudar em muitos layouts, muitas vetorizações. Vamos vetorizar esse íconezinho aqui. Ele está em imagem e está em baixa qualidade. Então, como eu faria ele? Poderia desenhar com a caneta, com alguma dessas ferramentas, né? A curva de 3 pontos, alguma ferramenta de vetor que me desse essa curvatura. E se eu não tivesse segurança para trabalhar com os pontos, não quisesse fazer isso manual, a primeira forma que você vai pensar para fazer esse círculo é a forma círculo, né? Que você apenas clicando e segurando, arrastando, né, o mouse, segurando o Ctrl, ele já vai fazer um círculo preciso. Então, você consegue fazer um círculo. Vou tirar o preenchimento. Um círculo desse tamanho que eu preciso. E para fazer a parte de dentro, eu poderia fazer um outro círculo. Mas se eu pegar a ferramenta de contorno, que ela tá aqui na segunda ferramenta, clicando na setinha lateral, você consegue acessar a segunda ferramenta. Você consegue, pegando nesse pontinho, criar um novo círculo acompanhando as dimensões do primeiro. Então, você pode só criar um primeiro círculo e puxar o segundo no contorno, para ele ficar na mesma proporção. E para fazer essa travezinha, né, a ferramenta quadrado, eu faço ela. Tá, mas essa parte de cá eu não quero, como é que eu corto tudo isso? Você pega, antes de mais nada, aqui esses círculos, eles estão como uma coisa só. Por exemplo, no caso de você querer fazer uma moldura e precisar de um outro quadrado dentro. Se você for desenhar outro quadrado, para você ficar exatamente na mesma dimensão, você vai ter que arrastar linhas guias, calcular de alguma forma, e você resolve isso diretamente com o contorno. Clica no quadrado, vai lá no contorno e puxa um outro quadrado dentro, que os 4 lados vão ficar exatamente iguais. E nesse caso, você vai ter uma imagem só, mas ok, é o que você quer. Nesse caso aqui, como eu vou precisar cortar isso aqui, eu não quero que ele seja uma imagem só. Então, para eu soltar eles, eu clico com o botão esquerdo do mouse, desculpa, o botão direito do mouse e separar contorno. Agora, ele não vai se mexer junto mais. Eles vão ser duas formas individuais. Dá um Ctrl Z aqui para ficarem na mesma posição e voltar para cá. Aí eu preciso cortar aqui, né? Essa parte toda, não quero. Para eu cortar essas áreas que eu não quero, mantendo o desenho que eu preciso, que é o vermelhinho que acompanha lá atrás, eu posso utilizar
essa ferramenta que está escondidinha aqui embaixo do cortar, que é excluir segmento virtual. Você pega ela e você exclui tudo que está, você clicando na parte, né? Você exclui tudo que está entre os eixos. Você vai excluir essa parte aqui, clicando aqui, esse eixo ele barra o restante da imagem. Você vai clicar aqui que você não quer, aqui que você não quer, aqui, aqui. Estou diminuindo o zoom, o scroll do mouse. Essa parte eu também não quero, essa e essa. Pronto, já fiz minha imagem, né? Só que os cantos dela, ó, eles não estão unidos. Então, eu tenho um monte de linhas aqui, mas elas são linhas separadas. Se eu tentar pintar essa imagem, eu não consigo, ela não é uma coisa única. Então, para isso, eu uso o preenchimento inteligente. Ele está aqui no baldinho, a ferramenta de baixo. Com o preenchimento inteligente, eu clico no meio da minha forma e ele vai preencher, ele vai reconhecer essas linhas e vai formar uma forma única. Quando você faz esse preenchimento inteligente, ele cria uma cópia fazendo esse preenchimento. Então, você precisa arrastar essa cópia daqui, porque por baixo vai ficar aquele monte de linhazinha que você criou. Então, agora você tem um objeto único. Você pode tirar a linha e pintar ele, ó, de qualquer cor, que ele vai obedecer os seus comandos. Você tem a mesma imagem vetorizada. E quinto e último desse vídeo, a seleção mão livre. Suponhamos que você baixou lá no banco de imagem um monte de íconezinhos que vai te ajudar a preencher uma arte, uma seleção, um convite que você tenha que fazer, qualquer coisa. E você precisa pegar alguns elementos aqui do meio, só que eles estão todos vetorizados. Então, eles estão todos separadinhos. Se você precisa de uma coisa bem aqui do meio, você não consegue a seleção oval, né? Circular. Você vai fazer quadrado. E aí, você vai selecionar várias coisas, tá vendo? Tudo que tá com pontinho branco aqui, ele tá selecionado. Então, eu não consigo pegar um objeto único. Eu não consigo pegar só essa carinha aqui, selecionando a área que eu preciso para pegar ela, sem pegar outras coisas em volta. Para isso, eu utilizo, clico aqui na setinha lateral, a seleção mão livre. Com a seleção mão livre, primeiro eu vou clicar fora para tirar a seleção daquilo que eu tinha selecionado com um quadrado, né? Eu pego a seleção mão livre e eu faço uma volta naquilo que eu preciso. Ó, eu preciso só disso aqui. Ele vai selecionar só essa área aqui. E aqui é um círculo, mas poderia ser qualquer área. Por exemplo, eu preciso desses dois balãozinhos e essa bola aqui de cima. Então, eu faço aqui a seleção até a bolinha lá. Ele vai selecionar só o que eu preenchi. Eu consigo retirar essas partes sem precisar ficar selecionando cada partezinha lá do objeto para eu conseguir ter essa seleção. Eu só faço com a mão livre um rabisco, né? Não precisa nem ter precisão. Você só faz um rabisco e que aí ele vai selecionar aquela área que você demonstrou para ele. E aí me conta se vocês já conheciam essas curiosidades do Corel. Gostaria muito de saber o que vocês estão achando dos vídeos do canal. E não deixa de seguir para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.